pessoal, tudo bem? Conforme prometido na nossa página no Facebook, depois que nós atingíssemos aquelas 200 curtidas, nós iríamos disponibilizar para vocês uma aula para o concurso do IBGE e nós promovemos uma votação, qual seria o conteúdo que vocês têm mais dificuldade, e foi votado que seria um conteúdo de análise combinatória. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de análise combinatória. Eu sou o Térico Oliveira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, certo? Tem vídeo sempre. Então, vamos começar aqui a falar sobre análise combinatória. O essencial em análise combinatória é a compreensão do princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Eu quero ilustrar aqui esse princípio colocando aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenha duas cidades aqui, A e B, de forma, vamos colocar aqui A, B e C, certo? De forma que, para eu ir de A até B, eu tenho três caminhos. Caminho 1, caminho 2, caminho 3. Para eu ir de B para C, eu tenho 4 caminhos. 1, 2, 3, 4. O problema aqui é o seguinte: quantos caminhos possíveis eu tenho para ir de A até C? Então eu posso ver aqui, eu posso muito bem contar as possibilidades do meu problema. Olha, eu posso ir por esse caminho 1 aqui, e o caminho 1 eu posso ter 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Posso escolher o caminho 2, Se eu escolher o caminho 2, eu posso fazer 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, E também posso fazer o caminho 3, olha. Seria 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Então, na verdade, quando eu elenco todas essas possibilidades, eu percebo o quê? Que a quantidade total de caminhos possíveis para ir de A até C é 12. Então, significa o quê? Que se eu tenho 3 caminhos aqui e 4 caminhos aqui, pelo princípio multiplicativo, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter ao todo 12 caminhos, não é isso? Então, ao invés de eu sempre ter que fazer toda essa listagem de possibilidades aqui, eu posso simplesmente fazer a multiplicação 3 vezes 4, 12, Já que eu tenho aqui 2 trechos de caminho, então a multiplicação vai ter 2 fatores, Então, seria 3 vezes 4 igual a 12. Então, esse princípio fundamental da contagem, ele é o essencial para a gente entender os problemas de análise combinatória mais simples. Então, ele mostra todas as possibilidades para esse determinado tipo de problema. Um outro problema possível seria o seguinte: se em um restaurante é oferecido 2 tipos de salada, vou fazer aqui. Se um restaurante oferece 2 tipos de salada, 2 saladas, 3 pratos principais e 2 tipos de sobremesa, pelo princípio fundamental da contagem, eu posso multiplicar aqui. Para cada salada eu posso escolher 3 pratos, Então, 2 vezes 3, 6. Para cada combinação, para cada uma dessas 6 combinações aqui, de salada e prato principal, eu posso escolher 2 sobremesas. Então, isso aqui seria o quê? 2 vezes 3 vezes 2. Que dá igual a 12 possibilidades de prato. Então, a gente vai sempre usar esse princípio multiplicativo. Então, até aí, tranquilo, simples.
Vamos a um problema aqui já um pouco mais avançado, né? Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas são as possibilidades de resultado? Então, são lançadas 3 moedas diferentes, né? Quais são as possibilidades do resultado? Então, uma moeda pode dar como resultado cara ou coroa, né? Então, a primeira moeda pode ser cara ou coroa. Ou seja, tem duas possibilidades por moeda. Então, se eu lanço essa moeda, lanço 3 moedas dessa, então, na verdade, eu vou ter o quê? Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, que é igual a 8, certo? Então, até aí, ok? Simples, princípio fundamental da contagem, nosso primeiro tópico. Qualquer coisa você pode deixar suas dúvidas nos comentários. Se você tiver algum problema referente a princípio fundamental, também quiser deixar como sugestão, é interessante para a gente, certo? Segundo ponto que eu quero abordar aqui é o caso das combinações. Aliás, segundo ponto, eu quero falar sobre permutações simples, né? Então, depois que a gente entende o princípio fundamental, nós vamos analisar alguns problemas de permutações simples. O que são permutações simples? São permutações onde os elementos que serão permutados são todos distintos, são todos diferentes, né? Porque também depois nós vamos estudar a permutação com elementos repetidos, certo? Então, o segundo tópico da nossa aula, permutações simples. Permutar significa trocar. Então, é quando eu troco a ordem, troco a posição de determinados elementos, né? E os problemas de permutação diz respeito ao quê? Diz respeito a saber quantas possibilidades de troca existem entre determinados elementos. Por exemplo, eu tenho aqui os algarismos 1, 2 e 3. Eu quero saber quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar usando os algarismos 1, 2 e 3. Então, vamos fazer aqui, já que são apenas 3, dá para a gente listar todas essas possibilidades, né? Então, começando com 1. Eu tenho 1, 2 e 3. 1, 3 e 2. Agora, começando com 2. 2, 1 e 3. 2, 3 e 1. E com o 3 eu tenho 3, 1 e 2, 3, 2 e 1. De forma que eu elenquei aqui todas as possibilidades, não é isso? E que ao todo você vai ter 6 possibilidades. Ou seja, com os números 1, 2 e 3 eu posso formar 6 números de 3 algarismos distintos, ok? Então, qual seria o raciocínio usando o princípio fundamental da contagem, para que a gente pudesse resolver esse tipo de problema? Vamos analisar aqui, né? Então, eu quero formar um número com 3 algarismos, né? Vamos botar aqui centena, dezena, unidade. Eu tenho que escolher um desses 3 algarismos. Eu posso escolher qualquer um dos 3, né? Então, para centena, eu tenho 3 possibilidades. Eu tendo escolhido o primeiro aqui, para centena, eu vou escolher agora para a dezena, né? Eu tenho 2 possibilidades. E para a unidade, eu só terei 1. Então, pelo princípio multiplicativo, né? Eu vou fazer aqui essas multiplicações. 3 vezes 2 vezes 1 dá igual a 6. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, um anagrama é uma palavra
que tem as mesmas letras que outra palavra, só que em posições diferentes, né? Então, outro problema que aparece bastante nesse assunto é você saber quantos anagramas uma palavra tem, certo? Ou seja, se eu fizer a troca da posição das letras, quantas palavras novas, né, digamos assim, eu posso formar? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui a palavra anel. A palavra anel tem quatro letras, certo? Quantos anagramas eu vou ter para essa palavra? Então, eu vou colocar aqui os quatro espaços, né, para cada uma das letras, né? Então, por exemplo, aqui, para esse primeiro espaço aqui, eu posso escolher qualquer uma das 4 letras, né? Então, eu tenho 4 possibilidades. Tendo escolhido a primeira, me sobram 3. Tendo escolhido essas duas aqui, vai sobrar o quê? 2 letras, né? Assim. E, por último, vai sobrar apenas uma letra. Então, fazendo aqui a multiplicação, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 dá 24 anagramas. Certo? Então, você tem aí o anagrama sendo resolvido usando o princípio fundamental da contagem, né? Mas uma coisa interessante que vai acontecer é que sempre que você for fazer esse tipo de questão usando o princípio da contagem, o que é que acontece? Olha, vamos ver um padrão aqui. Quando nós fizemos aquele problema lá do 1, 2 e 3, eu tinha três casas, né, para que eu pudesse preencher com 3 algarismos. Então, o que é que acontece? Eu acabei fazendo 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6. No caso dos anagramas da palavra anel, eu tenho 4 casas que vão ser preenchidas com 4 letras, que isso fez com que eu fizesse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, deu 24. Então, isso sugere um padrão, certo? Então, por exemplo, se eu fosse procurar saber quantos números existem com 5 algarismos distintos, né? Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, com 5 algarismos distintos, quantos números de 5 algarismos eu posso formar? Então, aqui seria o quê? Eu teria 5 possibilidades, 4, 3, 2 e 1. Quando você multiplica isso aí, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Né? Então, isso sugere que existe uma operação padrão. Essa operação é chamada de fatorial. É o terceiro ponto que nós queremos falar na nossa aula. O terceiro ponto é falar sobre fatorial. O fatorial é justamente essa operação que nós estamos fazendo aqui, onde nós começamos com um valor aqui, né? E vamos multiplicando isso aqui recursivamente até chegar no 1, ok? Então, o fatorial ele é representado por um ponto de exclamação, certo? E se calcula da seguinte forma. Por exemplo, 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 6. 4 fatorial vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1. Até aqui dá 6, né? 6 vezes 4, 24. 5 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Então, uma coisa que faltou eu falar aqui foi o seguinte, né? Tem que prestar atenção na leitura da questão. Por exemplo, quando a questão fala de quantos números com algarismos distintos, a gente pode utilizar o fatorial resolve numa boa. No entanto, quando ele não fala que são distintos, você deve usar o princípio fundamental da contagem. Porque, por exemplo, veja a diferença. Eu quero saber quantos números com 5 algarismos eu posso formar, né? Utilizando, por exemplo, de 0 a 9. Né? Então, utilizando de 0 a 9, eu tenho aqui 5 casas decimais. Certo? Então, na primeira aqui eu posso colocar de 0 a 9, ou seja, eu tenho 10 possibilidades. Na segunda eu tenho 10 possibilidades. Na terceira, 10. Na quarta, 10. Na quinta, 10. Já que eu posso repetir esses números, certo? Esses algarismos, né? Então, eu vou ter todas essas possibilidades aqui. Que isso aqui vai dar 10 a quinta. Que é, na verdade, 100.000 números. Então, existem 100.000 números com 5 algarismos, de forma que eles possam se repetir. Né? Caso eu diga que são distintos, então eu teria que fazer o quê? No primeiro, eu posso escolher de 0 a 9, por exemplo. Aliás, não, o primeiro aqui não pode ser 0, pode ser 9, né? Então eu tenho 9 possibilidades aqui. Segundo, eu posso escolher o 0, mas não posso escolher esse algarismo que eu escolhi aqui. Então também eu vou ter 9 possibilidades, né? O terceiro, eu nem posso escolher esse nem esse. Então eu tenho 8 possibilidades. O quarto, que esse aqui, eu vou ter 7 possibilidades. E esse aqui eu vou ter 6 possibilidades. Né? Então, veja que há essa diferença por causa justamente da palavra distintos. Né? Então, se a questão não fala em algarismos distintos, você pode repetir os algarismos. Se a questão fala, então você tem que fazer dessa forma aqui. Ok? Então, é isso, né? Vamos agora falar sobre arranjo. O que seria a definição de arranjo? Para a gente entender bem, né? Então, arranjos simples de n elementos somados P a P são agrupamentos ordenados diferentes que se podem formar com P dos n elementos dados. Então, o arranjo é representado da seguinte forma: arranjo de n elementos somados P a P, certo? Qual a diferença entre o arranjo e a permutação simples que nós estudamos? Porque na permutação simples, você vai ter a mesma quantidade de elementos que se permutam para a mesma quantidade de... Deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui. Para a mesma quantidade de casas, digamos assim, né? Por exemplo, quando eu fiz a quantidade de anagramas da palavra anel, eu queria saber quantas palavras de 4 letras eu posso formar com as 4 letras A, N e L, certo? Então, seria 4 a 4, né? Assim?
No caso do arranjo, não. Você vai ter N elementos que serão tomados P a P. Como assim? Eu posso, por exemplo, escolher 5 algarismos e tomar 2 a 2, por exemplo. De forma que esse P aqui é sempre menor do que o N, né? Assim? Então, qual seria a fórmula? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Mas tem uma forma mais simples de você calcular esse arranjo. Por exemplo, usando números aqui, eu vou mostrar uma forma mais tranquila. Por exemplo, se eu quero fazer um arranjo de 5 tomados 2 a 2, eu sei que eu vou fazer assim, né? 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. 5 menos 2 dá 3, né? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é 5 fatorial sobre 3 fatorial. O que seria 5 fatorial? Seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? E 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. Então, você corta aqui os que estão em cima e os que estão embaixo. Você vai ter apenas 5 vezes 4, certo? O que é que isso sugere? O arranjo é 5 tomado 2 a 2, então você vai fazer uma multiplicação recursiva, né? Onde você vai ter dois fatores aqui, né? O 5 e o 4. Se eu fosse fazer arranjo de 5 tomado 3 a 3, no fim das contas, seria a mesma coisa que eu fazer 5 vezes 4 vezes 3. Você vai ter 3 fatores, onde o primeiro vai ser o 5 e são 3 fatores porque são 5 tomados 3 a 3. Mas eu acho que o essencial aqui, para quem tem dificuldade em combinatória, é saber quais são os problemas que envolvem arranjo, né? Acho que o essencial para quem vai fazer concurso é pegar uma questão e saber, aí é arranjo, certo? Então, eu vou botar aqui o seguinte, olha, arranjo é um agrupamento ordenado, né? Então, vou botar aqui embaixo aqui. Certo? Só essa observaçãozinha aqui. Vamos ver alguns problemas envolvendo arranjo. Consideremos as letras A, B, C e D. Quais e quantos agrupamentos ordenados diferentes de duas letras distintas é possível formar com elas? Então, eu tenho aqui as letras A, B, C e D. Certo? Eu quero formar grupos de duas letras ordenados. Como assim ordenados? A ordem importa, certo? Então, se eu falo A e B, é diferente de eu falar B e A, né? Então, são duas coisas distintas, né? Então, vamos começar fazendo aqui uma árvore de possibilidades, né? Eu vou começar colocando aqui a primeira letra. A, B, C e D. E para cada um desses aqui, eu vou fazer também A, B, C e D. Aliás, para cada um eu vou colocar, aqui se eu escolhi o D, fica faltando o quê? A, B e C, né? A, B e C. Aqui se eu escolhi o C, fica faltando A, B e D. Aqui se eu escolhi o B, eu posso ter A, C e D. E aqui, se eu escolhi o A, eu tenho B, C e D. De forma que com essa árvore aqui, eu consigo listar todos os agrupamentos, né? Olha, eu tenho aqui AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Então, no arranjo, a ordem importa, certo?
Quantas possibilidades eu vou ter ao todo? Olha, aqui eu fiz o quê? Eu multipliquei 4 para cada 3, né? Cada um dos 4 elementos eu multipliquei 3 vezes. Então, 4 vezes 3, que dá igual a 12, né? 12 possibilidades. Então, o que é que nós temos aqui? Esse problema é resolvido da seguinte forma, né? Usando a definição de arranjo. Arranjo de 4 tomado 2 a 2, né? Aí você iria fazer 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, né? Que de forma prática é a mesma coisa de fazer 4 vezes 3, que dá igual a 12, ok? Sendo bem prático, né? Vamos ao seguinte problema. Próximo problema que nós vamos fazer é o seguinte. Utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9, 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, nós queremos formar números naturais de 3 algarismos distintos, né? Então, centena, dezena e unidade. Vamos ver aqui o que é que acontece, né? Então, eu posso fazer da seguinte forma. Esse é um problema, se você reparar bem, seria o quê? Um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, certo? Então, para o algarismo das centenas, eu posso escolher qualquer uma dessas possibilidades aqui. 5 possibilidades, assim. Para o algarismo das dezenas, já que trata-se de algarismos distintos, eu posso escolher 4. E para o algarismo das unidades, posso escolher 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Né? Aplicando o princípio multiplicativo. Então, você pode perceber que problemas de arranjo eles podem ser resolvidos usando o princípio fundamental da contagem, né? O princípio multiplicativo. Não é necessário você memorizar aquela fórmula de arranjo, né? Claro que, se puder fazer, é bom, mas o objetivo não é decorar a fórmula, mas entender o princípio fundamental para que você possa resolver os problemas. Ok? Vamos dar continuidade. Falta ainda a gente falar em combinação simples, né? Será o nosso quinto tópico da nossa aula. Combinação simples. A questão da combinação é que são agrupamentos não ordenados, certo? De N elementos tomados P a P, certo? Então, aqui seria não ordenado. Como é que nós calculamos uma combinação simples? Nós escrevemos da seguinte forma. Combinação de N tomado P a P vai ser igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, certo? Essa é a fórmula da combinação simples de N elementos tomados P a P, né? Lembrando que esse P é sempre menor que o N, né? Assim, menor ou igual ao N, beleza? Então vamos analisar aqui qual é a cara, qual o modelo dos problemas que envolvem combinações simples, certo? Por exemplo,
Vou pegar aqui o seguinte exemplo. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete, tendo à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição? Então, você vai ter 12 atletas de forma que ele vai escalar um time de 5 jogadores, certo? Então, de quantas formas eu posso fazer isso? Então, seria o quê? Uma combinação de 12 tomado de 5 a 5. Por que que isso aqui não poderia ser um problema de arranjo? Porque se eu mudar a ordem dos jogadores, não vai fazer nenhuma diferença, né? Então, se a ordem não importa, você está lidando com o problema de combinação, né? Sim? Então, aqui você teria 12 fatorial sobre 12 menos 5 fatorial sobre 5 fatorial. 12 menos 5 dá 7, né? Então, aqui eu vou ter 12 fatorial, 7 fatorial, 5 fatorial. Isso aqui nós não precisamos calcular todos esses fatoriais, nós vamos fazer por simplificação. Assim. Então, 12 fatorial vou escrever como sendo 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aqui 7 fatorial, 5 fatorial. 7 fatorial dividido por 7 fatorial dá 1. E aqui eu vou ter o seguinte, olha. Vou repetir esses fatores de cima. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver aqui o que dá para simplificar. 5 vezes 2 e o 10. 4 vezes 3, 12. Esse 1 também a gente tira. Ficou aí 11 vezes 9 vezes 8, né? Onze vezes 9 vezes 8, que dá 792. Beleza? Próximo exemplo. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Então, pessoal, eu tenho aqui 6 pontos, certo? Vou fazer 6 pontos no plano, de forma que eles não fiquem 3 a 3 alinhados. Eu quero saber quantos vértices aqui, ou quantas diagonais, eu posso construir, certo? Ou seja, de quantas formas eu posso ligar 2 desses 6 pontos aqui, certo? Então, nesse caso, como a ordem dos pontos que eu vou ligar não importa, não estou tratando aqui de um segmento orientado, né, que tem ida e volta, aqui se trata de um problema de combinação, né, sim? Então, seria a combinação de 6 tomados 2 a 2. Isso aqui seria 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial sobre 2 fatorial. Ou seja, 6 menos 2 dá 4, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial. Então, nós teríamos 6 vezes 5 sobre 2, né? Isso aqui daria, você vê 5, 30 dividido por 2, 15. Você tem como fazer 15 ligações entre eles, entre esses pontos. Você pode fazer 15 segmentos ligando esses pontos aí, certo? Então, esses problemas de quantas diagonais, de quantos segmentos, né? De quantos jogadores, independente da ordem, tudo isso aí é problema de combinação, né? A combinação é um agrupamento não ordenado, né? Enquanto o arranjo é um agrupamento ordenado, certo? Então, só para
esclarecer.